os meus pais, eles me falaram de que eu tinha sido adotada quando eu tinha uns 7 anos de idade, né. Então, naquele primeiro contato, a minha reação foi uma reação, assim, de criança mesmo, né. Então eu falei assim: "Ah, então você não é meu pai nem minha mãe". Aí ficava chamando os 2 pelo nome deles, né. Mas tipo, sei lá, durou o quê? 2, 3 dias, foi coisa pouca, e depois caí na real, assim, que meu pai e minha mãe, né. E com a maturidade, né, biológica, né, mental, emocional, eu fui entendendo aí esse processo e, dentro do que eu pude investigar e entender, como que aconteceu, né. Os meus pais biológicos, eles tiveram uma relação e eu vim, não fui planejada, não fui, né, pensada, né, foi tipo assim: "Oi, aconteceu", né. E naquela ocasião, a minha mãe, ela era muito jovem, ela tinha 14 anos de idade, e o meu pai biológico, ele tinha uns 9 anos a mais, né, devia estar com 22 para 23 anos. E, enfim, vim, ela me gerou, né, tive a gestação, ela teve o bebê que fui eu. E eu tive naquela ocasião, a irmã da minha mãe biológica, ela teve a lucidez e conseguiu, né, ajudar a minha mãe biológica a pensar em eu ser encaminhada para uma outra família. Por quê? Era praticamente uma criança, né, ela com 14 anos e vindo outra criança. Se ela ficasse comigo, lógico, ela cuidaria de mim da forma como ela poderia, né, tendo o amparo da família dela também, mas não ia ter muito futuro, né, vamos dizer assim, né. Então, o Teria que que mais aconteceu? dificuldades, né, tanto para É, você quanto ela como mãe, a família no geral, porque ia interferir nos estudos, trabalho, tudo. justamente. É nesse sentido mesmo, né, porque é uma Uhum. mudança, é um divisor de águas, né. Você ter um filho é um divisor de águas na sua vida, né, muda radicalmente. E naquela ocasião, o que que aconteceu? A irmã da minha mãe biológica, ela conversou com uma coordenadora de um centro espírita, falou da situação, e essa coordenadora do centro espírita disse: "Olha, tem uma pessoa aqui que frequenta o meu centro que ela teria interesse". Aí é onde entra a minha família, né, que me criou, né, minha família atual. Então, os meus pais atuais, né, que me criaram, eles frequentavam esse centro espírita, e eles já faziam algum tempo que tentavam ter filhos, né, mas eles não estavam conseguindo. Então até eles fizeram aqueles tipos de tratamento, espiritual, né, cirurgia espiritual e tudo mais, mas o negócio não estava indo pra frente, né. Eles frequentavam esse centro espírita porque ele já tinha afinidade ou foi também com o intuito de ter um suporte para ver se eles conseguiriam ter filhos, né, ou não? Como é que foi isso? Não, eu acho que tem um pouco dos 2, porque os meus pais eles, foram pessoas, assim, que sempre buscaram, sabe, conhecimento e exploraram, assim, culturas, religiões diferentes. Mas eles também aliaram essa busca, né, por conhecimento também com a necessidade que eles tinham, né, de querer se realizar como pais, né, então juntou uma coisa com a outra, digamos assim. E, como eles frequentavam esse centro espírita, com esse intuito também de poderem ter filhos, essa coordenadora do centro espírita falou com a minha mãe, conversou e falou: "Olha, tem essa situação, né, vocês estão tentando ter filhos, né, será que vocês não se interessariam e tudo mais?" Falou com a minha mãe. E assim, ela aceitou na lata, assim, então ali eu já, levanto, né, como uma hipótese, e assim, uma certeza, um grau de certeza também, de uma conexão forte com ela, porque, foi uma questão, assim, que foi, uma intuição, foi algo assim bate pronto, não foi nada de caso pensado. Ela sentiu que era para ser. Ah, então ela aceitou antes mesmo de te ver, de saber da sua procedência, de saber É, como você era, é. de olhar e ver se tinha alguma afinidade, ela tinha uma certeza íntima de Isso. que essa vai ser minha filha, eu vou criar É, ela. exatamente. Então foi uma coisa Interessante isso. peculiar, né. Então ficou assim, combinado com a minha mãe,
E daí, na mesma semana que eu nasci, aí foi feito, digamos assim, o encaminhamento, né, a adoção, né. Vamos explicar o que que é essa Tá. adoção, né. Então eu nasci, estava com a minha família biológica, aí eu fui encaminhada através dessa coordenadora do centro para minha família atual, e eles fizeram aquela coisa, assim, que é quase coisa de filme, colocaram uma criança na porta da casa dos meus pais e tudo, tocaram a campainha, saíram, né, e quem atendeu foi o meu pai, e daí ele atendeu e ficou super assustado de: "O "Que que eu faço?" e tal, porque ele, na época, ele já tinha terminado a faculdade de direito, ele tinha feito concurso para delegado, assumiu, então ele exercia, né, a profissão, e ele tinha toda essa bagagem do direito, ele sabia dos potenciais problemas que poderiam acontecer se As fizesse questões legais, algo tudo. ilegal, justamente. E eu tive um amparador, né, naquele momento que foi o meu avô, o pai do meu pai, que ele estava na casa dos meus pais quando tudo isso aconteceu, né, de eu ser colocada na Ah, frente da casa e tocar campainha e tal. Foi realmente uma sincronicidade. E quando meu pai atendeu e ficou sem saber o que fazer, né, um pouco paralisado, aí o meu avô falou assim: "Meu filho, se colocassem uma criança hoje na porta da minha casa, como tá acontecendo com você agora, eu cuidaria, ficaria com ela e criaria". E talvez o meu avô na época devia ter mais de 60 anos, sabe. Não sei o quanto essa fala do meu avô foi, decisória para a decisão do meu pai, porque minha mãe já tinha decidido, né. Mas é uma decisão que precisa dos 2, né. sim. E no fim ele decidiu, né, minha mãe também já estava decidida, enfim, mas ela aceitou ali também, né, na frente e tudo mais, e eles formalizaram, né, com certidão de nascimento como filho legítimo, então foi uma adoção nesse sentido, sabe. Uhum. Então a chegada foi dessa forma. Muito interessante. Muito interessante esses 3 personagens aí dessa história. A coordenadora do centro espírita que sabia que a sua mãe estava lá tentando engravidar, que fez esse intermédio. A sua tia, né, irmã da sua mãe, que já era mais velha, você não Isso. comentou, mas ela já era mais velha e já tinha mais maturidade, para ajudar nesse encaminhamento, ela percebendo o cenário, né, tendo uma visão de conjunto, percebendo que poderia ser melhor para o bebê, no caso você, e para a Uhum. própria, para a própria pessoa que te gestou. eh, e também o papel do seu avô ali de chancelar essa questão, né, foi esses 3 pessoas É. ali fizeram esse meio de Essa campo, acho costura, que né, vamos dizer assim. um processo mais de amparabilidade, É, né. isso mesmo. E aí depois que você chegou na família, como é que foi o processo? Sua mãe conseguiu engravidar depois, porque ela queria ter mais filhos, como é que foi essa questão? Então, gente, é muito curioso porque eu cheguei em dezembro de 84 e, tipo assim, deve ter sido questão de dias. A minha mãe, engravidou, né, da minha irmã, que é a Kelly, que já esteve aqui também no podcast. Sim, tem um episódio da Kelly. Então, eu nasci em dezembro de 84, a Kelly nasceu em agosto de 85, então foi questão de dias. É tanto que não chega a ter 10 meses de diferença entre a gente, efetivamente, sabe. Porque eu Uhum, sou do comecinho de dezembro, né. Então, é como se tivesse, tipo, aberto uma porteira, digamos assim, uhum, tinha alguma coisa que estava represado, aí eu cheguei, parece que alguma coisa encaixou ali e abriu portas para os próximos, né, aí veio a Kelly, uhum. depois veio a minha irmã Sara e daí ficamos nós 3, né. Talvez se ela tivesse tido os outros filhos as outras filhas antes, não sei se o processo de adoção teria sido dessa forma assim, né, não É, dá pra gente saber. é, Mas o que é interessante nesse processo é que a partir da sua chegada, fluiu, é. a formação dessa família nuclear, né. Foi digamos assim, um acerto multidimensional para poder começar a formação desse grupo de trabalho quase, né, Exato, dessa família ali. Isso foi bem exato. interessante. E você tem hipóteses do porquê, ter nascido em uma família e depois ter sido encaminhado para outra? Como que você vê isso em relação à sua programação de vida, ao que você tem de pesquisa?
sobre o que você veio fazer nessa vida? O que que você tem, assim, de hipótese? O que que você já conseguiu levantar? Então, o que eu vejo em relação a isso, né, eu costumo explicar didaticamente assim: a família biológica, né, que eu vim, assim, biologicamente formada, é uma família que ela tem uma bagagem genética muito favorável, assim. É tanto que hoje eu tenho mais de 40 anos, não tenho nenhum problema, assim, de doença crônica, obesidade, diabetes, hipertensão, nada assim que eu pudesse, assim, precisar, assim, me preocupar de uma maneira mais, sensível, né. Então eu digo assim que a minha genética é muito boa, sabe. Então eu tive, Uhum, digamos assim, um aporte genético excelente. A minha família de criação, né, a família que eu, fui criada, que cuida de mim, né, enfim, que temos essa conexão, até hoje, do ponto de vista genético, já é um pouquinho mais desafiante, porque vários têm condições crônicas, né. Se não um conjunto, uma parte delas, né. É alguma condição cardíaca, hipertensão, diabetes, obesidade, doença autoimune. Então, eu levanto a hipótese de que, do ponto de vista estratégico, eu percorri talvez um caminho um pouco mais longo, de ter vindo biologicamente numa família, mas para ter esse aporte genético, e ter sido direcionada por todas essas mãos aí que a gente acabou de falar, né, uhum. para minha família de criação, né, que a gente tem muita conexão, e eu tive uma mesologia muito mais favorável com eles, porque a minha família biológica ela tem, um histórico, assim, religioso mais, assim, forte. Então a família da minha mãe biológica, por exemplo, eles têm um vínculo muito forte com a religião, assim, dos crentes, né. Então, ali eu já não teria muito espaço, né, já seria mais difícil. Muito espaço para manifestar A a minha sua personalidade, mediunidade, as exatamente, para questões uhum. psiquismo. Aí a família do meu pai biológico já era uma família, assim, que tinha também essa questão religiosa, mas para além disso também tinha, essa questão, assim, do social, de valorizar, a posição social e também isso é um pouco complicado, entendeu. Uhum. Então já ia descambar para um outro lado também, além da religião. A minha família de criação, ela já tem essa contrapartida genética não muito favorável, mas por outro lado a mesologia é favorável. Porque são pessoas, assim, que sempre buscaram estudar, entender de outras coisas, Ah, tá sabe. favorável no sentido da instrução, educação. Educação, visão de mundo, Uhum, viagens, sabe. Então, nesse sentido, eu tive o aporte mesológico, né, do uhum. ambiente com eles, né. E foi nessa mesologia que eu consegui expressar a mim mesma, né, que é o que a gente chama aqui na Conscienciologia da paragenética, que é a herança da gente mesma, né. Uhum. Considerando vidas passadas que a gente viveu. Então